Hoje temos o prazer de receber a professora, doutora Maria Irene da Fonseca Issá. Ela é pós-doutora em Ciência da Comunicação e Informação pela Universidade do Porto, em Portugal, doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é docente do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com imensurável prazer que recebemos para este momento de troca e construção teórica a professora doutora Maria Irene da Fonseca Issá. Grato a todos, todas e todes, o espaço é seu, professora Irene. Obrigada, Vanessa. Com muito prazer que participo do evento de vocês, de Estudos Saramagianos. Como você já disse, eu tenho meu pós-doutorado em Ciências da Comunicação e Informação pela Universidade do Porto, né? E, portanto, eu quero contar um pouquinho da minha vida. Eu sou portuguesa, né, e que fui para o Brasil com 8 anos de idade, né, então estudei e me formei e tive toda a minha vida profissional no Brasil, e tenho, né, continuo sendo professora da UFRJ. Eu me graduei em matemática e informática, trabalhei 33 anos com informática, como analista de sistemas, e depois fiz meu doutorado em ciência da informação e fiz concurso e estou lecionando na Universidade do Rio de Janeiro no curso de biblioteconomia, né? Claro que as minhas disciplinas são ligadas à área da tecnologia, né? Automação, processos, enfim, a área de tecnologia, né? Mas quando fui fazer meu pós-doutorado, eu tive o interesse, eu já lia muito Saramago. A minha tese de doutorado, apesar de ser na área da ciência da informação e da informática, ela já, todos os capítulos, sessões, começavam sempre com uma frase de Saramago, né? E, portanto, foi no doutorado que eu senti, eu já lia, mas, de repente, eu comecei a perceber que havia falas de Saramago que tinham tudo a ver com o que eu estudava, né? E comecei a fazer esse paralelo entre a informação, a tecnologia e a literatura, a obra de Saramago. Quando pensei e fui convidada para fazer o pós-doutorado em Portugal, na Universidade do Porto, eu disse, bem, se eu vou fazer um pós-doutorado, eu quero estudar Saramago. E foi com uma certa estranheza que a Universidade do Porto acolheu essa minha proposta, e eu disse, eu quero estudar Saramago como um crítico à sociedade da informação, quero estudar a obra de Saramago como crítica à sociedade da informação. Pronto, terminei meu pós-doutorado e continuei, né? E continuo a publicar e estudar, assim, com muito prazer, a obra de Saramago, né? Então, só para explicar como é que uma pessoa da tecnologia hoje está nessa, digamos assim, na área de literatura, atuando aí, estudando Saramago, né? Bem, no momento eu estou em Portugal, que eu vim participar de outros eventos aqui, na Universidade de Aveiro, na Universidade de Salamanca, também na Espanha, hoje, especialmente, eu estou na aldeia, no lugar onde eu nasci, né? É um lugar que fica a 800 metros acima do nível do mar, então é bastante frio, e, digamos assim, é uma aldeia que mantém as tradições de, sei lá, 100 anos atrás, né? Uma aldeia bem típica de Portugal, onde as casas ainda são todas de pedra, enfim, né? E estou aqui para ver a família e, com muito gosto, estou a falar daqui do lugar onde está a minha origem, certo? Então, vamos começar a falar de Saramago, né? Vamos começar a falar de Saramago, né? Vamos passar o próximo slide. Sim. Então, a proposta foi José Saramago nos tempos de pandemia, né? E a questão que está por trás disso é o que Saramago diria hoje, né, sobre os tempos que estão a correr, todo esse problema que nós estamos a viver praticamente há 2 anos, né? E
o que eu encontro é que provavelmente ele falaria o mesmo que já está nas suas obras, né? O que já está escrito em suas obras, a crítica que ele tinha à sociedade e ao momento que nós vivemos na atualidade, né? Ele tem uma fala em que diz: o escritor, se é pessoa do seu tempo, se não ficou no passado, há de conhecer os problemas do tempo que lhe calhou viver. E que problemas são esses? Que não estamos num mundo aceitável, né? Pelo contrário, vivemos num mundo que está a ir de mal a pior e que humanamente não serve. E essa fala dele acaba por repercutir em todas as suas obras, né? A crítica que ele faz à sociedade nas suas obras. Eu fui ao dicionário e fui pesquisar o que é pandemia, né? E o dicionário nos diz, ó, pandemia é uma doença que se alastrou em escala mundial em mais de 2 continentes. Essa é a definição que a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, dá para o termo pandemia. Né? Vamos passar próximo slide. Então, Saramago nos diz, antes Saramago, nos discursos de Estocolmo, quando ele foi anunciado o prêmio Nobel, né, a direção disse que os trabalhos literários de Saramago podem ser interpretados como alegorias que apresentam perspectivas subversivas sobre fatos históricos, ou que criam, a partir de situações impossíveis, realidades que tratam de explicar o mundo em que vivemos. Este mundo em que o ser humano não é prioridade absoluta, como ele, o Saramago, dizia, né? Humberto Eco, né? Vocês da área de literatura devem conhecer bem o escritor Humberto Eco, também já falecido em 2016, ele falava sobre Saramago que na sua crítica social, moral e social, ele nunca levava os problemas assim, digamos assim, de a peito, ou seja, de frente, ele não atacava os problemas de frente, mas ele poeticamente os contornava nos modos do fantástico, do alegórico, de modo que o leitor pudesse tirar, digamos assim, conhecimento, tirar conclusões acerca daquilo que ele apresentava nos seus romances, né? E, próximo. Agora, a gente vai falar um pouquinho de globalização para a gente entender o contexto todo da obra de Saramago. E o próprio Saramago dizia que esse mundo que nós vivemos tem 2 tendências contraditórias. Uma a globalização e a outra a fragmentação. Ele diz, o homem está em sua casa e tem acesso a tudo através da tecnologia, né? Então, ele está cada vez mais perto de tudo e mais longe de tudo, né? A tecnologia permite-nos ter tudo dentro de casa sem sair dela. Se eu não estiver satisfeito, eu invento outro mundo, ou seja, o mundo virtual, né? E ele dizia, por um lado, a globalização fragmenta, enquanto fragmenta tudo que tem a ver com a vida das pessoas, mas, por outro lado, centraliza tudo que a organiza. Então, nós vemos hoje, eu estou aqui em Portugal, vocês estão em diferentes pontos, e a tecnologia nos permite estar juntos, né? Nos permite estar juntos. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos juntos, também vamos nos distanciando, né? Porque à medida que nos ficamos trabalhando com a internet, com as tecnologias, as relações humanas vão se fragmentando, né? As relações físicas humanas vão se fragmentando. E existem vários estudos que explicam isso, eu mesmo já orientei vários alunos que fizeram pesquisas nesse sentido, e a gente percebe que as pessoas hoje estão cada vez mais isoladas, né? Que, na verdade, essa interação na internet é uma interação muito superficial. E as pessoas, quando realmente precisam de um apoio, de calor humano, digamos assim, elas estão muito afastadas, né? Estão muito afastadas.
fazendo um paralelo, aqui na minha aldeia, onde eu nasci, são cerca de 70 pessoas, né? Então, essas pessoas, porque estão aqui isoladas, ainda se ajudam mutuamente, né? Uma tem um problema, as outras já vêm ajudar. Quando é o trabalho da agricultura também, hoje vamos fazer minha colheita, amanhã vamos fazer a tua, há um sentido de auxílio. Mas nas grandes cidades a gente percebe que não é assim que funciona, né? As pessoas acabam ficando muito isoladas nas suas casas, nas suas residências, e se há um problema, fica difícil resolver, e muitas vezes a gente acaba por saber que uma pessoa faleceu, qualquer coisa, meses depois, né? Por falta dessa interação. Então, é isso que Saramago nos apresenta. Ao mesmo tempo que temos a tecnologia que permite que nós nos comuniquemos em qualquer lugar, para qualquer lugar, a qualquer momento, nós estamos nos afastando como seres humanos, né? É isso que ele apresenta. O próximo slide. Não só Saramago, mas recentemente eu me detive a estudar a encíclica do Papa Francisco, a última encíclica dele, a Fratelli Tutti, né, que trata sobre a alteridade, né, digamos assim, a união dos seres humanos, né, e nessa encíclica o Papa Francisco também nos lembra isso, né? Que ele fala da Covid, né? E ele diz, por cima das várias respostas que deram aos diferentes países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Apesar de estarmos superconectados, verificou-se, né, a fragmentação, que tornou mais difícil resolver os problemas que nos afetam a todos, né? Se alguém pensa que se tratava apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, está a negar a realidade. Então, hoje, a pandemia Covid que temos no mundo, ela veio nos mostrar o quanto estamos isolados, né? Por um lado isolados e, por outro lado, globalizados. Vejam, a pandemia foi um efeito da globalização, né? Porque rapidinho começou lá na Ásia, veio para a Europa e rapidinho chegou à América, e hoje o mundo inteiro tem a Covid, né? Então, foi o efeito da globalização. Mas, por outro lado, no enfrentamento da Covid, seja através de medicamentos, vacinas, enfim, suportes sociais, nós tivemos a fragmentação. Cada país teve que pensar como ia combater a Covid, e mais do que isso, a gente vê até a fragmentação dentro do próprio país, né? Os estados, os municípios, a tentarem resolver problemas, né? Então, se por um lado nós tivemos a globalização da Covid, por outro lado nós tivemos a fragmentação no atendimento aos pacientes, né, e às vacinas, e aos recursos, né, para cuidar da pandemia. Então, isso ficou claro com digamos assim, essa divisão entre globalização e fragmentação ficou muito clara com a doença da Covid, com o problema da Covid, né? Pode passar o slide. Ainda do Papa Francisco, ele nos diz, olha, encontramos-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. Em contrapartida, aumentam os mercados, onde as pessoas desempenham funções de consumidores ou de espectadores. O avanço deste globalismo favorece, normalmente, a identidade dos mais fortes, que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver as identidades das regiões mais frágeis e pobres.
tornando-as mais vulneráveis e dependentes. Quer dizer, vejam que o Papa Francisco disse o que nós estamos a ver todo dia, né? Aqueles países mais ricos, que têm mais recursos, rapidamente conseguiram os recursos para vacinas, para testes, para enfrentamento da doença, e os países mais pobres ficaram à mercê, né, de soluções mais frágeis e que não resolviam tantos problemas, né? E nós, no Brasil, apesar de tudo, ainda temos tido, digamos, acesso à vacinação, né? Porque eu cheguei aqui agora na Europa, em Portugal, e se falava que Portugal tinha combatido muito bem a crise, mas olha, aqui ninguém ainda tem a terceira dose da vacina, e eu já vim para cá com a terceira dose da vacina, né? Nós estamos bem adiantados na terceira dose. É claro que é para quem quer, né? Quem não quer não está se vacinando. Mas em Portugal isso ainda não se verifica. Agora que eles estão começando a chamar as pessoas acima de 80 anos para tomar a terceira dose, né? Então, mas se formos para países mais pobres, para a África, e aí a gente vai ver que eles estão muito mal em termos de vacinação, em termos de recursos para a saúde, né? Então, a gente verifica que a fala do Papa Francisco vai de encontro ao que nós vamos agora verificar nos romances de Saramago. Pode passar. Bem, ainda mais uma fala de pandemia, e agora eu trato a fala de Saramago, né? Ele diz: muita gente diz-me que sou pessimista, mas não é verdade. O mundo é que é péssimo, né? O ser humano limita-se a ter coisas, mas a humanidade esqueceu-se de ser. Ser dá muito trabalho, né? Pensar, duvidar, questionar, interrogar, isso dá muito trabalho, né? E ele ainda diz: as injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra, né? E a mesma esquizofrênica humanidade que é capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte, nestes tempos, do que ao nosso próprio semelhante, né? Então, apesar de Saramago já ter falecido há muitos anos, essa fala dele é de 98, né? A gente vê que se aplica muito bem ao que nós estamos a assistir hoje. Enquanto vemos aí as pesquisas e os investimentos para viajar para outros planetas, a gente vê que os países mais ricos estão se lixando, não, estão dando pouca importância aos países que têm dificuldades para enfrentar a Covid, né? Podemos passar. E Saramago nos alerta que o problema não está em sermos diferentes, né? A diferença é boa, né? A diferença nos enriquece. Quando eu tenho contato com uma cultura diferente, essa cultura vai me enriquecer, né? Então, não há problema nenhum em sermos diferentes. O problema é que, quando falamos de diferenças, começa a vir o conceito de quem é superior e quem é inferior. E aí é que as coisas se complicam, né? E ele ainda diz mais: olha, se decidirmos aplicar uma frase da sabedoria popular, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, as coisas estariam resolvidas. E ele ainda diz de outra forma: ó, em vez de dizermos não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, poderíamos dizer faz aos outros o que queres que te façam a ti, de uma forma positiva, né? Usar o positivismo. Então, isso nada mais é do que a alteridade que também está na encíclica do Papa Francisco, Tutti Fratelli, né? Em que ele alerta as pessoas para olhar o seu semelhante, né? Para cuidar do seu semelhante, né? Outro slide. Então, o próprio Papa Francisco, também ainda na sua encíclica, ele
fala da democracia, que é algo que Saramago também criticava muito, e ele pergunta: que significado tem hoje palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade? Todos esses termos foram manipuladas e desfiguradas para serem utilizadas como instrumentos de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação, né? Então, hoje, Saramago, em seus romances, em suas falas, ele falava muito, fazia muitas críticas à democracia, mesmo à Carta de Direitos Humanos, né? E o Papa Francisco vem agora no mesmo sentido, dizer, olha, esses termos são utilizados muitas vezes até para justificar iniquidades e qualquer outras ações que os países mais ricos ou aqueles que detêm o poder fazem com aqueles que têm menos poder, que têm menos riqueza, enfim, né? Podemos passar. Saramago ainda dizia que se interrogava como é possível assistir a tudo isso, a injustiça, a miséria, a dor, sem se importar, sem se sentir capaz ou levado a transformar aquilo que está a se assistir, né? E ele diz: os homens e os intelectuais, enquanto cidadãos, têm a obrigação de abrir os olhos, né? Daí depois vem o romance dele sobre a cegueira, o ensaio sobre a cegueira, que é quando ele diz: olha, a humanidade está com, né? Tem olhos, mas não vê, né? E ele diz: o homem está rodeado de informação, mas, no entanto, perdeu a sua capacidade de se indignar, né, com as indiferenças, enfim, com o que se assiste, né? E a injustiça, ele afirma, a injustiça humana é um dos motores da obra dele, e é isso que ele vai discutir nos romances dele, né? Podemos passar. Então, José Saramago, né, que se dizia ateu, apesar de que eu não concordo muito com isso, eu já escrevi sobre isso, mas ele se dizia ateu, era um homem cético, pessimista, né, e que levantava a sua voz contra as injustiças que ele verificava, né, e ele buscava colocar nos seus romances esses alertas, né, para que as pessoas pensassem sobre aquilo que ele estava a escrever, pudessem se tornar seres melhores, né? Então, hoje nós vamos passar rapidamente, dentro do tempo que temos, né? E eu falo muito, então, quando estiver, vocês têm que me avisar que falta para eu encurtar. Nós vamos passar um pouco nos romances Ensaio sobre a Cegueira, né, que foi publicado em 1995, A Caverna em 2000, O Homem Duplicado em 2002, Ensaio sobre a Lucidez 2004 e As Interminiscências da Morte em 2005. Verifiquem que Saramago, ele, digamos assim, ele só se tornou um escritor conhecido já quando ele era um homem idoso, né? Se vocês forem verificar, o primeiro romance, o romance que começou a ter alguma projeção, né, foi Levantado do Chão, e depois o Memorial do Convento, e esses romances já foram escritos quando ele já estava entrando nos 60 anos, quer dizer, ele já era um homem vivido, né, não se pode dizer um homem velho, mas era um homem vivido, né, que hoje, pela classificação da OMS, é idoso, né, acima dos 60 anos é um homem idoso. E, portanto, claro, ele já havia vivido bastante, já tinha tido bastante tempo para refletir sobre essas situações da vida. E então ele buscava levar para os seus romances essas inquietações, né? Essas coisas com as quais ele não concordava na sociedade, né? Então vamos começar com o ensaio sobre a cegueira, né? Podemos passar o ensaio sobre a cegueira, né? Vocês devem saber, é um dos livros mais lidos no Brasil, né? No Brasil, os dois livros que são mais lidos é o Ensaio sobre a Cegueira e o Memorial do Convento, né? E o Ensaio sobre a Cegueira, né, a gente vê ali estampado claramente
a irracionalidade do mundo, né? Essa irracionalidade do mundo que foi o que foi a mola propulsora, aquilo que motivou Saramago a escrever esse livro, né? E ele descreve nesse livro, com muita crueldade, né, episódios que remetem às necessidades básicas do ser humano e ao que há de pior nele, né? Então, à medida que aquelas pessoas vão todas ficando cegas, elas passam a viver uma bárbare, né? Elas passam a priorizar a alimentação, né? A sobrevivência, o sexo, né? Enfim, aquilo que há de animal nas pessoas, né? E vocês veem que a epígrafe desse romance é: se podes olhar, vê, se podes ver, repara, né? Que nos leva a pensar na cegueira humana, né? Não essa cegueira física, né? Mas a cegueira moral, a cegueira ética, né? Aquilo que a gente é capaz de ver uma bárbare, sei lá, as pessoas serem maltratadas, pisadas, e de repente, isso é natural. Quer dizer, nós vamos nos acostumando às bárbaras, às coisas terríveis que há na humanidade, e disso, é assim mesmo, né? Hoje, nos tempos de hoje, de vez em quando a gente vê uma notícia de pessoas que estavam lá tratadas como escravos, sendo tratadas como animais, trabalhando sem ter recompensa, salários, alimentação digna, higiene digna, enfim. E de repente as pessoas, o mundo sempre foi assim, né? Então, é isso que Saramago nos alerta, né? Para a gente não só olhar, mas reparar, né? Refletir, né? Sobre aquilo que a gente está a vivenciar na humanidade. Podemos passar. Então, como eu já disse, essa cegueira alcança todos, né? Alguns de vocês, ou provavelmente todos, já leram o livro Ensaio sobre a Cegueira, e a cegueira alcança todos, com exceção de uma única personagem que procura se manter racional, né? E, de início, quando eram poucos os cegos, esses cegos foram deslocados, internados num manicômio, né? E ali recebiam a alimentação para sua sobrevivência, né? Mas, em seguida, todos ficaram cegos, né? E, então, a cidade entra numa degradação total, com todo tipo de exploração física, sexual, econômica, moral, enfim, né? E, portanto, Saramago nos apresenta nesse romance uma sociedade globalizada, né? Globalizada, porque todos estavam cegos, né? E foi globalizada a cegueira, mas, no entanto, que sobressai um cenário que é a individualidade, quer dizer, um está preocupado consigo, né, com a sua alimentação, com a sua necessidade sexual, né, ou seja, com a satisfação do seu eu em detrimento dos outros, né? Apenas aquela mulher se mantém racional, e é a única que mantém a visão. Aí vem, então, essa comparação, ela mantém a visão porque se mantém racional, né? Porque está ali para cuidar do todo, para olhar as necessidades do todo, né? Então, é essa comparação que Saramago quer que nós percebamos. Aquela mulher era diferente dos outros, ela se manteve racional, ela procurava cuidar do grupo, né? E ela não via ela só, apenas ela, mas o grupo que ela se sentia responsável, né? Próximo. Bem, então, nós temos Saramago falando desse livro mesmo. Ele diz: Ensaio sobre a Cegueira é uma espécie de Mago Mundi, uma imagem do mundo em que vivemos. É um mundo de intolerância, de exploração, de crueldade, de indiferenças, de cinismo, né? E ele diz: escrevi o livro de Ensaio à Cegueira para me perguntar a mim mesmo e aos leitores se podemos continuar a viver nesse mundo, né? Como estamos a viver. E se não haverá uma outra forma mais digna, mais humana, né?
de viver em que não seja praticada a crueldade, a tortura, a humilhação, enfim. Mas ele diz, o ensaio sobre a cegueira enfrenta um problema universal, o comportamento racional ou irracional do homem. Se o fim da razão for conservar a vida, então a humanidade hoje caminha racionalmente contra a sua própria razão. Quer dizer, se nós pretendemos manter a vida no planeta, no mundo, nós estamos caminhando contra, porque estamos a destruir o que temos de melhor, a natureza, a água, né? Aquilo que nós, o ar, né? Com a poluição, aquilo que nós precisamos para viver. Então, nós estamos a destruir aquilo que precisamos para viver, né? E ele diz, o homem deixou de respeitar-se a si mesmo quando perdeu o respeito pelo seu semelhante, né? E ele fala sobre a mulher que não cegou. Ela não podia cegar, né? Porque havia sido capaz de compaixão, de amor, de respeito, de manter um sentido de profunda dignidade na sua relação com os outros, né? Com os seus semelhantes, né? Então, muita gente leu o ensaio sobre a cegueira, acha o livro terrível, né? Eu lembro que eu, antes de ler, eu ainda trabalhava como analista de sistemas, há muitos anos atrás, e eu, antes de ler o livro, os ensaios sobre a cegueira, um colega havia lido, um analista de sistemas como eu, e ele leu, e eu perguntei-lhe, o que você achou? Ele disse, não leia, não leia, porque é terrível, é só maldades, é só iniquidades, e é um livro traumático, não sei o que Saramago estava a pensar quando escreveu esse livro. Mas depois eu li, já li com outro sentido, com esse sentido de o que ele está a querer nos dizer, né? E então percebi que o que está ali é o que vemos todo dia no mundo, na humanidade, né? Não há nada que esteja ali que a gente não veja no mundo, ok? Passamos ao próximo slide. Tirei algumas frases do próprio romance, né, Ensaio sobre a Cegueira, e a gente vê aí, ó, a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Quer dizer, seja, não é porque os outros estão fazendo isso que eu também vou fazer. Então, se nós vemos iniquidades, enfim, nós temos que nos manter sóbrios para poder enxergar essas iniquidades e refletir sobre elas e tentar melhorar o mundo em que vivemos. Outra frase é: o medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas, já éramos cegos no momento em que cegamos, o medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos. Então, ele traz aqui a reflexão para o medo de fazermos alguma coisa, ou seja, de sermos diferentes. Quando alguém pratica determinada iniquidade, a gente não, mas todo mundo faz, então eu vou ser diferente, de repente vai se voltar toda a gente contra mim, né? Então, é preciso ter força, ter olhos e dizer, não, eu não vou compactuar com isso, né? E a fala da mulher que não cegou, é que vocês não sabem, não o podem saber, o que é ter olhos no mundo de cegos. Não sou rainha, não sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. Vocês sentem-no. Eu sinto-o e vejo-o. Quer dizer, um ser humano que é capaz de ver o sofrimento e se indignar com esse sofrimento, né? Então ela diz, eu não apenas vejo, mas sinto, e isso faz com que ela se mantenha racional e procurar ser diferente dos outros digamos assim, enfrentar essa realidade, né? E ainda tem outra fala, dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos, né?
Então, relatando, a gente pode ter uma aparência boa, bonita, cuidada, mas o que somos verdadeiramente é aquilo que está dentro de nós. É como nós nos comportamos com os outros, é como nós vemos o mundo, é como nós reagimos, e isso as pessoas em geral não veem, porque está dentro de nós, né? E da mesma forma que há pessoas que se indignam, que se rebelam, há outras que fazem exatamente o contrário, né? Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem, né? Essa é a frase que encerra o ensaio sobre a cegueira, né? É Saramago nos alertando fortemente que a sociedade está cega e precisa ver e começar a olhar os seus semelhantes, né? O próximo slide. Quem já leu a obra de Saramago vê com frequência na obra de Saramago cães. E os cães como personagens que têm sempre muito a dizer com o que eles fazem, né? Com o que eles manifestam na sua forma de agir, né? E nesse romance há um cão que a personagem que não cega, em determinado momento, ela se sente, digamos assim, se sente mal por ela ter tanta responsabilidade e com tudo que ela vê, que os outros não veem, e ela começa a chorar. E esse cão vai e lhe lambe as lágrimas, né? E Saramago, então, nos lembra que se um dia ele for lembrado, se lembrarem dele, que se lembrem dele como o escritor que escreveu O Cão das Lágrimas, né? E ele diz: se alguém procurar naquilo que eu tenho escrito uma certa mensagem, atrevo-me pela primeira vez a dizer que essa mensagem está aí no ensaio sobre a cegueira. A compaixão dessa mulher que tenta salvar o grupo em que está o seu marido é equivalente à compaixão daquele cão que se aproxima de um ser humano em desespero e que, não podendo fazer mais nada, lhe bebe as lágrimas, né? Como eu já disse, os romances Saramago, uma boa parte deles tem sempre um cão. E um cão com compaixão, um cão que se aproxima do ser humano e procura lhe ser fiel e procura lhe passar tranquilidade, carinho, amizade, enfim, né? Vejam que é sempre uma contraposição, porque enquanto seres humanos, nós racionais, ditos racionais, às vezes não somos capazes de ter esse sentimento com o nosso semelhante, enquanto o cão, que é um ser irracional, ele tem esse proceder, essa forma de agir. Então, vejam, é Saramago sempre nos lembrando, olha, nós somos seres racionais, mas somos mais irracionais do que os animais, né? E, por último, Saramago diz, olha, esse mundo, o mundo que é apresentado no ensaio sobre a cegueira, é o mundo que existe. Não há nada no livro que não possa ser encontrado no mundo real, né? Próximo slide. Então, a gente pode refletir sobre esse romance, mostrando que aí nós temos uma pandemia, uma doença, que é uma doença que atinge o mundo inteiro, a população toda, que é uma doença que é a cegueira, né? A irracionalidade do ser humano de não ver os outros, não compartilhar os outros. E o tempo todo, durante o romance, a gente pode refletir sobre a globalização versus a individualidade, a compaixão versus a indiferença, o amor versus a intolerância, o respeito versus a exploração, a crueldade, e a dignidade versus a irracionalidade do ser humano. Tudo isso está presente para a gente refletir nesse livro, né? E talvez essa seja uma pandemia maior do que a que temos com a Covid, né? Vamos refletir quantas pessoas hoje morrem no mundo de fome, né? Por causa da indiferença dos poderes econômicos dos países. Quantas pessoas morrem de frio? Quantos idosos morrem porque não têm o atendimento adequado na sua velhice, né? Então, essa é uma pandemia. Vamos ao segundo livro, o segundo romance,
A Caverna. Podemos passar o slide. A Caverna foi um romance escrito em 2000, e é claro que nesse romance, esse é um dos romances que eu mais gosto, né? Porque é um romance que nos traz, digamos assim, a reflexão sobre o uso das tecnologias, sobre o uso do que temos de moderno no século XX, XXI, né? Então, eu principalmente trabalhei 30 e tantos anos com tecnologia e leciono disciplinas ligadas à tecnologia, esse romance me levou a refletir muito sobre o mundo em que estamos vivendo com as novas tecnologias, né? Vejam, eu estou lhes dizendo que eu estou numa aldeia que tem 70, acho que nem chegam a 70 habitantes, um lugar bem deserto em Portugal, que foi o lugar onde eu nasci, e aqui as pessoas vivem ainda da agricultura de subsistência, né? Só tem ali as plantações para comer e os animais que eles também cuidam é depois para comer, né? Coelho, galinha, o porco, né? Enfim, é para depois matarem e comerem, né? E quer dizer, eu aqui parece que estou longe de todo, estou, como é que eu vou dizer, centenas de anos longe daquela outra realidade que tenho no Rio de Janeiro, né? E aí, então, a gente pode refletir como é que a sociedade se transformou. E a caverna nos leva a essa reflexão, né? Então, Saramago, nesse romance, traz sua crítica para a sociedade do espetáculo, que se cristaliza no poder das novas tecnologias, nos grandes centros comerciais, em que o ser humano não perde o emprego, mas a função. É a sociedade da exibição, em que prevalecem os verbos comprar e vender. Veja, vamos refletir um pouco sobre isso que eu disse. Nesse livro, né, em que aquelas pessoas que trabalhavam com cerâmica perdem a sua função, porque as pessoas não estão mais interessadas naqueles trabalhos artesanais, porque agora tem os produtos que chegam da China, estão lá no supermercado para comprar. Então, aquelas pessoas, a vida inteira fizeram aquilo, a vida inteira fizeram aquele trabalho artesanal. E, de repente, eles não têm mais o que fazer, porque não sabem fazer outra coisa, fizeram a vida inteira aquilo. Então, vejam, não é a perda de emprego, porque hoje, pronto, eu sou analista de sistemas, se eu perdi o emprego, pronto, eu vou a outro sítio, e outra empresa, e vou lá e arranjo outro emprego, né? Se a pessoa é sei lá, um contador, um professor, pronto, perdeu aquele emprego, vai arrumar outro. Mas é diferente do que é apresentado nesse livro. Eram oleiros, que a vida inteira tinham trabalhado com cerâmica, e, de repente, ninguém mais quer comprar o seu produto. Então, não há o que fazer, eles não têm onde ir trabalhar. Isso é a perda da função, né? Quer dizer, aquilo que eles sabiam não é mais necessário. E isso é muito sério, porque perder a função significa que ele não tem mais como viver, porque não tem mais o que fazer, ou tem que aprender uma coisa nova, né? E tudo bem, se a pessoa é jovem, vai apresentar, jovem, até na meia idade, vai aprender uma coisa nova. Mas se é idoso, como é apresentado no livro, né, o principal algoz, ele já passa dos 60 anos, então fica tudo bem mais complicado, né? Então é isso que é apresentado no livro. E ainda outra reflexão, o livro fala do centro comercial, que aqui em Portugal não se fala shopping, é centro comercial, né? O centro comercial é o shopping. E ele diz, ele apresenta que toda a vida vai se resumindo ali dentro do centro comercial, né? É interessante que uma vez Saramago dando uma entrevista, ele disse, né? Antes dele falecer, dando uma entrevista, ele disse: olha, hoje tudo está no centro comercial. Eu penso que deve vir o dia que até as igrejas vão estar dentro do centro comercial, né? E eu não sei aí, na Paraíba, mas no Rio de Janeiro nós já temos igrejas dentro dos centros comerciais, né? E igrejas de diferentes credos, inclusive igreja católica.
Nós já temos, no Rio de Janeiro, uma igreja católica dentro de um centro comercial, né? Então, aquilo que o Saramago disse lá atrás já está se verificando, né? E outra reflexão aí ainda é sobre a sociedade da exibição, né? Existe um pesquisador da USP, Universidade de São Paulo, que ele diz assim, olha, vou dizer nas minhas palavras o que ele diz no livro dele. Ele diz assim, olha, houve um tempo em que as pessoas se preocupavam em ser, né? Depois as pessoas passaram a se preocupar em ter, quer dizer, já não importava o que eram, importava ter para mostrar poder, né? Para mostrar riqueza. E depois disso, as pessoas não estão nem preocupadas em ser nem em ter, mas em parecer ter, né? É o que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Todo mundo é feliz, todo mundo vai de férias, todo mundo vai comer em bons restaurantes, né? Acho que a gente não vê publicado nada de mal, né? As pessoas parecem que vivem numa eterna felicidade. É o parecer ter, né? Bem, e bom, aí eu também falo um pouco do Debord, que escreveu sobre a sociedade da exibição, né? Esse termo, inclusive, é dele, e ele faz no livro dele, que já é de 67, uma crítica muito feroz à sociedade contemporânea, né? Isto é, essa sociedade de consumo que nós vivemos hoje, né? Então, a caverna é simbolizada pelo centro comercial, onde toda a vida, a verdade se concentra. No entanto, essa família de oleiros, que trabalham com cerâmica, eles se rebelam contra isso, né? Mostrando uma certa esperança de Saramago em que a sociedade se rebele contra o Estado sobre o que está acontecendo, né? E que possa, então, a sociedade ainda ter um caminho. No entanto, a gente vê no livro que é só aquela família de oleiros que toma essa decisão. Então, é uma, como é que eu vou dizer, uma decisão isolada, é um parecer isolado, né, que não vai afetar toda a sociedade, né? Vamos ao próximo. Bem, Saramago dizia, o problema que se coloca é que tipo de vida queremos. O único lugar público seguro que existe é o centro comercial, como antes era o parque, a rua, a praça. O centro comercial é a nova catedral, a nova universidade e ocupa o espaço de formação de mentalidade humana. Os centros comerciais são um símbolo. Então, ele diz, olha, agora tudo se concentra ali, dentro do centro comercial, né? Podemos ir em frente. E outro slide. Ele ainda faz algumas outras considerações. A Caverna é um romance sobre o medo de perder o emprego, né? O medo de repente, não ter como dar subsistência à família, né? E algumas falas do livro, do romance. Trabalhas, trabalhas e trabalhas, e um dia dizem-te que o que fizeste não serviu para nada. E outra, como é que uma pessoa se prepara para levar uma martelada na cabeça, né? Então, e o próprio Saramago diz depois, já tinha sucedido uma outra vez na história das fábulas e dos prodígios da gente canina. Foi ter chegado o achado a Cipriano Algor, que lhe lambe as lágrimas, gesto de consolação suprema. Então, também nesse romance existe um cão, o achado, e em determinado momento que o Cipriano Algor, que é o oleiro que fica sem função, o cão chega ali e também vai lhe lamber as lágrimas, né? Já numa analogia ao que foi também relatado no ensaio sobre a cegueira, mostrando, né, que os cães eles estão muito mais racionais do que até os seres humanos, eles são capazes de compaixão, de amor, né? O próximo. E Saramago nos diz, o que a caverna faz pergunta ao leitor, seremos nós, como os prisioneiros da caverna de Platão, que acreditavam que as sombras que se moviam na parede eram realidade? Estamos vivendo num mundo de ilusões?
que temos feito do nosso sentido crítico, da nossa existência ética, da nossa dignidade de seres pensantes? Que cada um dê a sua resposta. Então, ele próprio, podemos passar o slide, ele próprio afirma que esse romance é para alertar a humanidade sobre o que está a acontecer, né? Esse slide, eu peguei algumas imagens que estão aí pela internet, que vocês conhecem bem, né? Em que demonstra um mundo que nós estamos vivendo hoje, né? É um mundo em que é difícil a gente viver já sem o celular, sem o telemóvel, a gente está acorrentado, né, à obtenção de tecnologia, né? E, às vezes, a gente ouve mesmo pessoas dizer, o que seria de nós sem o celular? Né? Como nós poderíamos trabalhar? O fato é que a tecnologia tem o seu lado bom, né? Existe um estudioso que diz a tecnologia não é boa nem má, e também não é isenta, né? Quer dizer, a tecnologia é capaz de influenciar e mudar as realidades, né? Mas a gente tem que saber utilizar a tecnologia. Então, é muito bom eu ter a tecnologia, poder estar aqui num lugar isolado, em Portugal, longe de tudo, e poder estar a falar com vocês, né? Tudo isso é possível porque eu tenho aqui a tecnologia disponível para mim, né? Isso é bom, mas daí a gente ficar preso à tecnologia, isto é, só viver se eu tenho tecnologia, né? Isso é muito mal, né? Eu tenho que saber usar a tecnologia. Uma coisa que me preocupa muito são as crianças que, às vezes, há 1 ano, 2 anos, já estão com o telemóvel na mão, né? Isso é muito prejudicial. É muito prejudicial. A criança vai obter a informação sempre pronta e não vai se habituar a refletir, a raciocinar. É interessante que a criança viva as fases, ou seja, brincar, descobrir os brinquedos, ser capaz de reinventar as brincadeiras com os brinquedos, né? Ser capaz de criar brincadeiras, né? Ser capaz de interagir com as pessoas, porque se ele fica a vida inteira com o telemóvel, com o celular na frente, ele vai chegar o momento que ele nem vai conseguir interagir com os amigos, nem há assuntos para conversarem, nem se conhecem, e isso é péssimo para a sociedade, né? Há outro pesquisador na USP que tem muitos livros sobre esse assunto, né? Só querer estudar, né? Então, a tecnologia a gente precisa saber quando utilizá-la. E essas são as críticas que Saramago, de uma forma muito sutil, vai nos colocando na caverna. Que questões temos aí? Podemos passar ao próximo slide. Que questões nós temos? As questões que é doloroso chegar-se ao conhecimento. Romper com a ignorância requer sacrifícios e coragem, né? O conhecimento também provoca mudanças, e a gestão das mudanças nem sempre é fácil. O acesso facilitado à informação pode ser benéfico para os seres humanos. Por outro lado, pode levar à exclusão de outros, ampliar o fosso entre os que têm acesso e os que não têm. Nós acompanhamos isso, só dando um exemplo, no Brasil, com as instituições de ensino. Aquelas instituições privadas que tinham os seus alunos na classe média e alta continuaram a dar aulas pela internet, porque seus alunos tinham todos os recursos, tinham acesso à internet, tinham computadores, né, tinham celulares que podiam, potentes, digamos assim. Então, eles continuaram, não chegaram a paralisar. No entanto, as crianças, os adolescentes do ensino público ficaram paralisadas durante muito tempo, né? Por quê? Porque não havia acesso à tecnologia, né? Então, vejam que agora já havia um fosso, a gente já sabe que aquelas crianças que estudam em instituições particulares, elas estão muito mais bem preparadas do que as do ensino público. Mas com esse fosso do ano passado, com essa falta de ensino do ano passado, hoje certamente esse fosso está ampliado, né? Então, esse é um problema, né? A questão da educação, ou seja, a discussão do potencial de dominação e opressão
que a educação pode exercer sobre o ser humano, ou seja, países desenvolvidos versus países em desenvolvimento, onde estes últimos acabam por assimilar costumes, culturas, tecnologias, né? E aí esses países acabam por perder a sua identidade, né? A sua cultura local, né? Então, assim, os prisioneiros que sequer podem ver o seu próprio corpo ou das outras pessoas, inevitavelmente confundem as sombras e os ecos refletidos na parede à sua frente com a própria realidade, pois não conhecem outra, né? E aí vem a analogia com a caverna de Platão, né? Que vocês devem conhecer bem, já devem ter lido, né? Então, é o que a gente vê de países que têm poder econômico e vão e outros países menores como é que eu vou dizer, forçam a sua cultura. E aqueles povos acabam por perder a sua identidade, por perder a sua cultura, línguas, né? A gente vê isso no Brasil, os povos indígenas perdendo, inclusive, há línguas que já estão extintas no Brasil, né? E falando do Brasil, falamos da África, falamos de outros pontos do mundo, né, em que isso está acontecendo. Aqueles países que têm mais acesso à tecnologia, à informação, eles vão impondo, né, as suas culturas, as suas línguas, enfim, né. A gente vê isso quanto à língua inglesa, né. Eu sou uma defensora da língua portuguesa e quando me convidam ou eu vou a algum congresso, eu não aceito falar noutra língua que não seja portuguesa, né? Eu poderia levar, como fazem meus colegas, levar a conferência escrita e ler, mas não, eu falo em português e gosto de falar a minha língua e faço questão de falar a minha língua. Já aconteceu aqui em Portugal por 2 vezes, me convidaram para vir a Coimbra dar conferências e eu não aceitei, porque eu teria que falar inglês, e eu não aceitei. E há pouco tempo estive com o ministro de Educação aqui de Portugal e eu disse-lhe, olha, se as próprias universidades portuguesas estão a forçar a língua inglesa, a língua portuguesa vai acabar por ser suprimida das universidades. Aqui em Portugal, em Coimbra e no Porto, já há cursos que são dados totalmente em inglês, né? Eu acho isso um problema. Eu não aceito isso, eu acho que isso é um grande problema. Afinal, nós não somos minoria, a língua portuguesa não é minoria no mundo, né? Nós temos muitos cidadãos a falar língua portuguesa, porque é Brasil, Portugal, as colônias da África, né? Timor-Leste, nós temos muita gente a falar português. Então, nós temos que, e é uma língua muito bonita, muito rica, e nós temos que, então, mesmo no Brasil, vocês devem saber, há uma pressão muito grande para a gente escrever, os pesquisadores escreverem e falarem em inglês, e eu sou totalmente contra isso. Eu sei que quem escreve em inglês e fala em inglês ganha mais pontuações, né, no currículo Lattes, para progressões, para ser pesquisador da CAPES, para não sei mais o quê. Mas eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada em que a língua portuguesa continue a ser falada e bem falada, tá? Então, essas são reflexões que a gente tem que fazer nesse livro. O próximo slide. A parcela da humanidade que é tolhida em sua liberdade de busca pelo conhecimento, né? A gente tem que pensar nisso, uso da informação para manipulação de partes da sociedade. Quer dizer, hoje nós temos informação, mas temos, às vezes, dificuldade de filtrar essa informação. O que realmente é fato e o que não é. Qual o percentual dessa informação que foi manipulada, que é informação falsa, fake news, enfim, né? E também, por outro lado, uma grande parte da população não tem acesso à informação, né? E aí, então, vem a epígrafe do livro do Romance A Caverna, que é que estranha cena descreves, e que estranhos prisioneiros.
eles são como nós, né? Então, Saramago acaba nos afirmando que aquela passagem lá da caverna de Platão, ela continua se verificando na nossa sociedade atual, né? Há pessoas que estão totalmente manipuladas, fechadas, e que não têm acesso à informação e que acreditam em imagens lá que são projetadas para eles, né? Bom, e eu ainda trouxe outras falas, trouxe uma fala de Borges, vocês devem conhecer, o livro A Biblioteca de Babel, em que ele diz nesse, não sei se vocês leem, mas para nós eu que dou curso na biblioteconomia, essa fala de Borges, esse livro de Borges, A Biblioteca de Babel, é muito usado, e ele diz lá: talvez me enganem a velhice e o temor, mas suspeito que a espécie humana, a única, está por extinguir-se, e que a biblioteca perdurará, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, e com volumes preciosos, inúteis, incorruptível e secreta. Ele está dizendo, olha, não nos adianta ter tanto conhecimento se ninguém vai lá abrir um livro, estudar, entende? Então, ele diz, ele já prevê um futuro em que nós vamos ter muita informação, mas que as pessoas não vão ter acesso a essa informação, ou não vão se interessar por ter acesso a essa informação. Trago aí outra passagem de um outro livro, O Nome da Rosa, de Umberto Eco, é um livro que eu gosto muito também, e lá, então, tem uma passagem que diz: a juventude não quer aprender mais nada, a ciência está em decadência, o mundo inteiro caminha de cabeça para baixo, cegos que conduzem outros cegos e os fazem precipitar-se nos abismos, né? Vejam que esse romance passa-se na Idade Média. Já na Idade Média, né, Umberto Eco colocou essa fala, né, Umberto Eco, um escritor contemporâneo, né, faleceu, se não me engano, em 2016, já coloca essa fala no nome, numa personagem do seu romance, O Nome da Rosa, né? Para a gente refletir, né? Próximo slide. Então, Saramago nos alerta. Há quem leve a vida inteira a ler, sem nunca ter conseguido ir além da leitura. Ficam pegados à página, não percebem que as palavras são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio e estão ali para que possamos chegar a outra margem. Essa fala é do romance A Caverna, e vejam que ele alerta o seguinte: não basta ler, né? É preciso ler e refletir. Se a gente só lê, a gente não vai além, né? Não vai além, a gente fica preso à leitura. É preciso a gente ler e refletir. Daí as pessoas me perguntam: mas você já leu os livros todos de Saramago? Sim, eu já li os livros todos. E leu uma vez? Não, já li, sei lá, livros que eu já li mais de 10 vezes. E cada vez que eu leio, eu reflito sobre alguma coisa que eu ainda não havia percebido noutra leitura, né? Então, é necessário não apenas ler, Saramago nos alerta isso, mas refletir sobre aquilo que está ali, né? Então, nesse romance, a gente tem a reflexão da pandemia sobre o consumo exagerado, né? A exibição, a manipulação da informação, né? A perda de funções, né? As pessoas que, de repente, não têm mais o que fazer, né? Estou aqui em Portugal e também na Espanha, né? E a gente aqui verifica, assim, funções que a gente tem no Brasil que aqui já não existem. Então, a gente vai em um posto de combustível, nós mesmos que abastecemos, nós mesmos que pagamos, né? Fazemos todas as transações, não há ninguém lá, né? Os postos, muitos, estão fechados, não há nenhuma pessoa lá. A gente é que chega lá, coloca o cartão de crédito, diz quanto vai querer de combustível e abastece, né? A gente vai aos prédios aqui, também não há os porteiros, isso já não existe aqui, né? E eu digo assim, ainda bem que isso ainda não chegou no Brasil, porque senão, onde é que nós vamos empregar toda essa mão de obra não qualificada que nós temos, né?
Aqui, se você quer lavar o teu carro, você também vai num lugar que tem lá a máquina para lavar, e você vai lá, insere o cartão e paga, e depois você lava, ele libera a máquina e você lava o seu carro, né? Não existem lavadores de carro, né? Então, vejam que nós no Brasil ainda temos muitas funções que aqui na Europa já foram completamente extintas, já não existem, né? E ainda bem que no Brasil existem, porque com a quantidade de população que a gente tem, e não qualificada, não treinada, a gente precisa dessas funções para poder, para a sobrevivência dessas pessoas, sobrevivência e subsistência, né? Então, essas são as reflexões no livro, no romance A Caverna. Passemos ao Homem Duplicado. Bem, O Homem Duplicado, escrito em 2002, Saramago mantém essa preocupação com o mundo globalizado, né? Com a sociedade do exibicionismo, com a cultura descartável e com a alienação do ser humano. E nesse romance é apresentado um ser humano que não se vê no próximo, que é incapaz de ver o próximo, né? em que o eu fica ameaçado pela presença do outro. Né? Então, enquanto o mundo se globaliza através de uma cultura geral, né? Uma cultura geral, a moda, a música, os costumes, o ser humano não se vê no seu igual, ou melhor, não aceita que o outro seja igual a si. Né? Então, hoje nós temos globalizado tudo, né? A gente chega aqui na Europa, a moda é igual, né? Até as tendências de cores, né? Tudo igual, né? A música que se ouve aqui é a mesma música que se ouve no Brasil. A gente liga as estações no rádio, no carro, quando estamos a viajar, e só tem música, como no Brasil, é americana, é a música brasileira, que toca muito nas rádios, é a música brasileira. E às vezes eu fico a procurar ver se ouço uma música portuguesa, e é dificílimo achar uma rádio que toca música portuguesa. Então, a gente está globalizando tudo, né? Mas, no entanto, a gente tem dificuldade de se ver no próximo. Né? Aqui, por exemplo, em Portugal e Espanha, há muitos imigrantes, né? Principalmente os ciganos, né? O pessoal que veio da África, fugindo da fome, e eles são totalmente marginalizados aqui. Né? Mesmo na escola, né? As outras crianças não se aproximam deles, eles são seres diferentes, né? São muito marginalizados. Então, é isso que Saramago vai nos colocar no Homem Duplicado. E aí, a epígrafe desse livro o caos é uma ordem por decifrar. Né? Quer dizer, ele quer nos fazer pensar, ainda que exista um caos, esse caos tem uma ordem. Nós só precisamos refletir sobre ela e decifrar qual é essa ordem que existe no caos. Né? Próximo. Saramago nos diz assim, o que, no fundo, eu quero tratar em Homem Duplicado é o tema do outro. Podemos passar o slide. É o tema do outro. Se o outro é como eu, o outro tem todo o direito de ser como eu pergunto-me, até que ponto eu quero que esse outro entre e usurpe o meu espaço? Nesta história, né, nesse romance, o outro tem um significado que nunca antes teve. Atualmente, no mundo, entre o eu e o outro, há distâncias, e não é possível superar essas distâncias. E, por isso, o ser humano, cada vez que consegue menos chegar a um acordo. E ele afirma, as nossas vidas são compostas em cerca de 95% pela obra dos outros. No fundo, vivemos num caos e não existe uma ordem. O caos... Então, a ideia-chave do livro é que o caos é um tipo de ordem por decifrar. Com este livro, proponho ao leitor que investigue a ordem que existe no caos. Então, vejam, pode passar esse slide. Não está conseguindo passar? Ah, sim. Então, vejam o que ele afirma. Cada ser humano é produto de 95% é produto de outros seres. Quer dizer, eu não estaria aqui dando essa aula para vocês se eu não tivesse tido professores que me transmitiram suas informações, que me motivaram a estudar, que me passaram os seus sentimentos sobre literatura. Veja, eu estudei matemática e informática, mas eu sempre gostei de ler.
E eu gostaria de ler porque eu tive professores que colocaram foram me trazendo essa necessidade de leitura, de estudo, né? E, portanto, eu sou produto desses professores que formaram hoje a leitora que eu sou, né? Eu não me tornei assim sozinha, foi em trocas com outros professores, com colegas, né? Que a gente vai crescendo, né? Hoje eu participo de congressos em todas as áreas, né? Todas as áreas. Na Universidade de Aveiro, eu participei de um congresso de música, né? E aí eu vou lá e consigo fazer a analogia entre o que eu estudo e aquilo que está sendo discutido lá, né? Mas eu não sou isso sozinha, é porque antes passaram pessoas por mim que foram me trazendo essas informações, esse conhecimento, e eu fui trabalhando com ele, né? Então, isso sem contar os apoios familiares, mesmo às vezes apoios morais, de carinho, de amor, que nos dão forças para continuarmos, né? Eu não sei, acho que vocês são alunos, não sei se de mestrado, de graduação, doutorado, mas muitas vezes a gente sente-se desanimado, né? Não vou conseguir, eu não vou chegar lá. E, às vezes, simplesmente o apoio de uma pessoa que nem tem aquele conhecimento, né? Mas só o apoio dela dizer, não, você vai, e às vezes apoio moral, e às vezes até um chazinho quente, um suquinho, e aquilo nos dá ânimo para nós continuarmos. Então, como Saramago diz, nós somos produto de quem está em torno de nós não estamos sozinhos, né? Bem, próximo slide. A perda da identidade numa sociedade informatizada que vai perdendo as suas singularidades e cultura para um padrão global, né? Aí tem algumas frases que foram retiradas lá do livro, né? E eu não vou ler tudo, porque eu estou vendo que a hora está caminhando e tem que correr um pouco. Então, ele diz: as coisas de vontade nunca são simples. O que é simples é a indecisão, a incerteza, a irresolução. Né? Ele diz: a gente tomar a frente e fazer alguma coisa é sempre um ato de coragem. Né? É fácil ficar quieto e esperar as coisas acontecerem, né? Mas a gente tem que agir, não apenas escutar. O próximo slide. Ele diz ainda: nenhuma coisa é simples e só às vezes o parece, o que é justamente quando mais o parecer que mais nos convirá a duvidar. Então, diz, as coisas não são simples, mas nós temos que ir em frente. Todos os dicionários juntos não contêm nem metade dos termos de que precisaríamos para nos entendermos uns aos outros. Vejam que a nossa língua portuguesa é uma das mais ricas e Saramago vem nos dizer, olha, ainda é pouco para nos comunicarmos uns aos outros, né? E eu gosto dessa frase porque eu acho que às vezes a gente se comunica não com palavras, mas com sentimentos, né? E às vezes o fato da gente estar junto a uma pessoa, um abraço é muito mais do que todas as palavras que a gente possa dizer, né? Então, é para refletir nesse livro sobre a pandemia, que é a ausência da alteridade, ou seja, a ausência de eu me ver no outro, né? De poder me ver no meu semelhante. E, por outro lado, a perda da identidade, né? Isto é, a gente vai adquirindo as culturas dos outros e se esquece daquilo que foi o nosso nascedor, o que foi a nossa base, né? Então, muito bem, eu nasci aqui em Portugal, numa comunidade de agricultura de subsistência, prezo muito, gosto muito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estudei, né? Hoje eu chego aqui, todas as pessoas me chamam de senhora doutora, e até as pessoas que me carregaram no colo me chamam de senhora doutora, mas eu chego, eles me chamam de senhora doutora, e eu me abraço a eles e choro, e me lembro da minha infância, e não quero perder essa identidade com a minha infância, né?
Próximo livro. O próximo slide, a gente vai falar sobre Ensaio sobre a Lucidez, que foi escrito em 2004. Nesse romance, os personagens de Ensaio sobre a Cegueira retornam a esse romance, e esse romance é um romance para discutir as debilidades e as fraquezas da democracia, né? Então, é a denúncia da falta de ética nas esferas superiores do governo, né? A epígrafe desse livro é "Uivemos", disse o cão. Ou seja, Saramago, mais uma vez, faz aquela relação dos cães, seres irracionais, com seres racionais humanos, e ele diz, ó, os cães que são irracionais estão nos dizendo, uivem, né? Uivemos, ou seja, vamos nos rebelar, vamos questionar, vamos cuidar daqueles que precisam, né? Não fiquemos estáticos, vendo as coisas acontecerem. Próximo slide. Então, aí eu trago a fala de Lopes, que é um escritor, pesquisador que fala muito sobre Saramago. Ele diz que este é o romance que encerra o ciclo das alegorias vocacionadas para a dicção da distopia neoliberal e guerreira, em que a economia, a política, a sociedade e a ideologia haviam mergulhado após o colapso do socialismo real, né? E ele diz, agora os cães começaram a uivar coletivamente todas as esperanças, mas também todas as ameaças e derivas estão em aberto, né? Então, esse livro, né, eu já vou adiantar, ele termina com a morte daquela personagem racional do Ensaio sobre a Cegueira, que está aqui, ela é morta, e também o cão, né? Quer dizer, Saramago nos mostra, assim, como é que eu vou dizer, o pessimismo dele, a desconfiança dele quanto à sociedade que nós vivemos. Isto é como ele dizia, olha, a sociedade não tem jeito, né? Não tem jeito. Então foram lá e mataram as pessoas racionais, ou seja, aquela personagem que se manteve racional, e o cão das lágrimas, aquele que tinha manifestado com paixão por ela, né? Então ele alerta a sociedade, olha, está parecendo que nós vamos ladeira abaixo, né? Não tem jeito, né? Temos aí algumas falas de Saramago. Ele diz, o ensaio sobre a lucidez é ao mesmo tempo uma fábula, uma sátira e uma tragédia. Quis que a fábula fosse uma sátira, mas não pude evitar que fosse também uma tragédia. Quer dizer, no pensamento pessimista, né, e o pessimista e realista de Saramago, ele não pôde evitar que aquele romance acabasse numa tragédia com a morte da mulher racional. Ele diz ainda mais, quero que as pessoas reajam a uma evidência que considero incontornável. Isto é que chamamos democracia não funciona. É pouco mais do que uma fachada. Não quero que as pessoas discutam os ataques diretos à instituição A, B ou C. Peço apenas que examinem um sistema que se tornou intocável. A democracia ocupou o lugar de Deus. Ela é referida a todo instante, mas poucos sabem o que significa. É interessante que Saramago se falava ateu, se dizia ateu, apesar de eu discordar, e nos romances dele, por exemplo, no romance o Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, ele, quando fala de Deus, ele escreve Deus com letra minúscula, mas nesta fala dele, Deus está com letra maiúscula, né? Quer dizer, ele está nos alertando, olha, a democracia virou o ser total, o ser que cuida de tudo, né? Ele é o Deus, ele colocou Deus com letra maiúscula, né? É um fato interessante para a gente refletir, né? E aí vejam que a crítica dele é exatamente a crítica que vai de acordo com aquelas que eu li no início do Papa Francisco, da encíclica, né? E ele diz, Ensaio sobre a Lucidez é um romance fundamentalmente político, né? Então, ele alertando que esse romance ele está tentando nos alertar sobre o poder político e como a gente deve também se preocupar com isso e questionar, né? O próximo slide,
O próximo slide, depois vocês vão ter acesso a todo esse material. Eu não vou ler tudo isso, porque o tempo está acabando, mas vocês vão verificar que ele faz aí algumas críticas quanto aos seres humanos e como os seres humanos se comportam, né? O próximo slide, então, é o final do livro, é que ele vai relatar. Pode trocar o slide. Ele vai relatar as últimas frases do livro, em que a personagem é morta, e juntamente com o cão, e aí vem a nossa reflexão sobre que pandemias a gente está tratando nesse romance, né? Então, nós temos a cegueira, que é a falta de ética, a manipulação da informação, a gente, durante o romance todo, vê a manipulação da informação, a fragilidade da democracia, né? Então, essas são pandemias que são levantadas nesse romance de Saramago. Podemos trocar, Vanessa? Tá, próxima. Próximo slide. Ok, obrigada. O último romance que vamos tratar são As Intermitências da Morte, né? Que foi escrito em 2005. Nesse romance, ele mantém a crítica aos estratagemas, perversidades, enfim, praticadas pelos diferentes componentes da sociedade, ou seja, o governo, as empresas, as religiões, as associações, né? E a epígrafe desse romance é: saberemos cada vez menos o que é um ser humano, né? Então, o pessimismo deles esse ser humano que está aqui é para esquecer, né? Como dizem cá em Portugal, esse ser humano é para esquecer, né? Próximo slide. O romance, então, é uma discussão filosófica sobre a morte, né? Com certo humor, Saramago discute a greve da morte durante um certo período de tempo, em determinado lugar, e os diferentes problemas que ocorrem com a falta da morte, né? E essas pessoas não morrem, então necessitam sempre estar sendo cuidadas, né? Provocam gastos, mas não geram, não produzem riqueza para o país, né? É a discussão da morte ou da falta dela no plano social e pessoal. Os idosos são confinados em asilos, as empresas visam apenas a produtividade, os representantes do governo objetivam ganhos pessoais, as associações ilegais surgem em momentos de desventura para explorar os menos afortunados, e as religiões que pregam a caridade, mas não a praticam, né? Isso é tudo que a gente vê nesse romance. Próximo slide. Então, Saramago diz: olha, tomei a morte como tema de uma reflexão mais profunda. Primeiro vem a greve da morte, né? E a questão, como que, se não houver morte, como é que isso afeta a sociedade, né? E depois eu fecho a objetiva para um caso específico: a morte materializa-se em personagem e tenta carregar para o além um músico que insiste em não morrer. Procuro demonstrar que a morte é fundamental para o equilíbrio da natureza. Então, nesse livro, vou ler logo as outras frases, depois eu faço as reflexões. Saramago disse para mim: vamos falar da vida de hoje através da morte, do funcionamento dos políticos, dos idosos atirados para lares, do egoísmo, da sensualidade. E ele questiona: por que gastamos tanto tempo a perguntar o que há além da vida? Se nos interrogássemos sobre o que realmente se está a passar aqui na vida, no tempo que nos calhou. Então, Saramago, ele tenta mostrar que, nesse romance, que a morte é necessária, né? Se a morte não acontecesse, e ele demonstra isso claramente, nós não conseguiríamos nem viver com todas as lembranças, com tudo que vamos acumulando ao longo da vida. E tenta nos mostrar uma coisa que já Santo Agostinho falava: a morte é da vida, né? Não há o que fazer, né? E se vivêssemos muito,
nós não aguentaríamos viver. Por quê? Porque teríamos um corpo envelhecido, já teríamos muita coisa na nossa mente, estaríamos cansados, estaríamos desgastados, e ele tenta mostrar que a morte é uma necessidade. Nós precisamos da morte para viver, né? Então, isso. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra as iniquidades que são feitas com aqueles que estão na velhice, que estão para morrer, né? Ele apresenta tudo isso no seu romance. O próximo slide. Então, ele diz: esse livro foi escrito com alegria. Falar de morte, dizer que o fiz com alegria, é uma alegria que vem não só pelo tom irônico, sarcástico, às vezes divertido, mas também porque é como se me sentisse superior à morte, dizendo-lhe: estou a brincar contigo, né? Vejam que Saramago escreveu esse romance já muito idoso, né? Já muito idoso, quer dizer, quando já sentia que a morte estava a se preparar. Então, por isso ele diz que escreveu com ironia, tipo, olha, estou a brincar contigo, né? Eu sei que você vem, mas por enquanto estou a brincar contigo. E ele diz: podemos usar cirurgia estética e cosmética, mas a velhice e a morte apenas podemos adiá-las. E, no fundo, aceleramos um pouco a morte quando internamos nossos idosos e os escondemos da nossa vida. O seu fim começa, então, nessa invisibilidade. A morte é um grande negócio e nem sempre limpo, né? Também ele afirma. Então, veja, ele nos alerta que as pessoas morrem, não quando morrem fisicamente, deixam de respirar, ou o coração funcionar, mas as pessoas começam a morrer no momento em que a gente não convive mais com elas, em que as esquecemos, em que as deixamos no lar e não são visitadas, não são tratadas. Então, ele alerta para os cuidados com a velhice. E certamente é a preocupação de um homem idoso, né, que ele já era. Né? O próximo romance, o próximo slide, e ele afirma que viver eternamente seria estar condenado a uma velhice eterna, né? E que isso nem todos gostariam, né? Se a morte desaparecesse de repente, se a morte deixasse de matar, muita gente entraria em pânico, né? As agências funerárias que vivem disso, as seguradoras, né? Os lares de idosos, isso para não falar do Estado, que já não teria como pagar as pensões, né, aos aposentados. Então, ele mostra que a morte é uma necessidade. Próximo slide. O próximo slide. Vanessa, o próximo slide. Não sei, ela não... Bom, o próximo, ele nos fala da vitória de amor sobre a morte. O livro termina com essa passagem. A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender o que lhe estava a suceder, ela, que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu. Então, o romance começa e termina com a minha mesma frase. No dia seguinte, ninguém morreu. No início, era a greve da morte. E no final do romance é porque a morte, né, se transformou numa mulher e se apaixonou pelo músico, né? E então se abraçou o músico e no dia seguinte não foi trabalhar e, portanto, ninguém morreu, né? E então digamos assim, um sopro de esperança que Saramago deixa para nós. Olha, digamos assim, a esperança de que um mundo melhor, uma sociedade melhor, seres humanos melhor, só poderá vir através do amor. Né? É o recado que ele nos dá. Então, o romance confirma o pensar e a sentença de Saramago. A nossa única defesa contra a morte é o amor. E vejam que se a gente ama uma pessoa, se a gente tem carinho muito por essa pessoa, a pessoa não morre, porque a gente está o tempo todo a se lembrar dela, está o tempo todo a falar dela, ela está conosco, né? Então, só morrem aquelas pessoas que a gente não tem amor, não tem paixão, né? Essas acabam.
aquelas que estão conosco, que a gente tem paixão, elas estão vivas, né? Eu já vim muitas vezes a Portugal e, recentemente, vendo meus documentos, eu tive necessidade de saber como é que quem tinham sido os pais do meu avô, porque meu avô é que me criou até os 8 anos e me ensinou a ler. E eu disse, eu não sei nada da vida do meu avô, né? Então, eu tinha necessidade. Então, eu vim e fui aqui para a conservatória e consegui levantar, né, o passado do meu avô, quem tinham sido os nomes dos pais dele, o nome dos avós, né? Em que data ele se casou, em que data ficou viúvo, né? Levantei toda essa história, né? E vejam, né? Meu avô faleceu em 1971, 71, já tem muito tempo. E vejam que... Por que eu fiz isso? Porque meu avô está vivo, né? Ele está comigo, eu lembro dele todo dia, foi uma pessoa muito, muito importante para mim, foi quem me ensinou a ler, né? Então, ele está vivo. Só morrem as pessoas que a gente não ama. E é esse o recado de Saramago. A morte física não importa. O que importa é outro tipo de morte, né? Então, as pandemias que a gente verifica nesse romance de Saramago, né, é o egoísmo, a ganância, a falta de compaixão, né, que são já temas que ele vem trabalhando, né? Passemos às considerações. A Vanessa não está passando os slides. Vanessa, de repente ela teve algum... pode passar outro. Próximo, isso. Considerações. Então, as considerações finais, nós temos que... Aí eu trago dos diferentes romances, né? Então, a responsabilidade de ter olhos, quando os outros os perderam, uma reflexão sobre a mudança, né? Então, são os tempos que mudam, são os velhos que em cada hora envelhecem o dia, é o trabalho que deixou de ser o que havia sido, e nós, que só podemos ser o que fomos, de repente percebemos que já não somos necessários no mundo, né? Vejam que frase impactante, né? Então, o tempo todo está a mudar e, de repente, a gente deixa de ser necessário, ou seja, ele está relembrando. É os velhos que são colocados de lado, aquelas pessoas já nos importam porque a gente está vivendo outra vida. O mundo não tem mais problemas que os problemas das pessoas. Então, nós temos que olhar quais são os problemas das pessoas que vivem aqui, dos seres humanos. É a fome, é o desemprego, o que é que afeta essa sociedade. E não sermos cegos, olharmos e refletirmos e fazer alguma coisa. Estivemos cegos e agora digo que provavelmente cegos continuamos, quer dizer, é o pessimismo de Saramago. Continuamos cegos, não estamos a ver o semelhante. A morte por si mesma, sozinha, sem qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que os homens, né? Então, ele nos alerta que os próprios homens matam mais do que a morte natural, né? Próximo slide. E ele, então, alerta que o que falta na nossa sociedade é uma insurreição ética, não uma insurreição de armas, mas sim ética, que ponha bem claro que isto não pode continuar. Não se pode viver como estamos a viver, condenando 3/4 partes da humanidade à miséria, à fome, à doença, com um desprezo total pela dignidade humana. Vejam, hoje cada país está aí preocupado com a sua sobrevivência à Covid, com as suas vacinas, mas e o resto do mundo? E se esquecem que o mundo está globalizado. Isto é, se eu não ajudar outro país a extinguir, vai vir de novo uma nova variável da doença, uma nova variante da doença, né? A gente já está a presenciar isso aqui na Europa, né? A Europa já está a se fechar. A Holanda já fechou as fronteiras agora esta semana. Então, por quê? Porque já está vindo uma nova variante que não está sendo controlada. Então, essa fala de Saramago, é necessário que a população, a sociedade humana acorde que se nós globalizamos as doenças, globalizamos os produtos, a moda, enfim, também precisamos globalizar as soluções, né? Próximo slide.
Saramago, então, não tem boa impressão sobre a sociedade, é um escritor que desnuda a alma humana ao apresentar todas as possibilidades e sentimentos do ser humano, e é também um crítico quanto ao mundo onde impera o egoísmo e a ganância, né? E ele diz: a própria humanidade se encarregará de destruir o mundo e destruir-se a si mesmo, né? E ele diz, próximo slide, se o escritor é uma pessoa do seu tempo, suponha-se que conheça os problemas do seu tempo. E quais são esses problemas? Que não estamos num mundo bom, que está mal e que não serve. E que do que eu estou a falar é da necessidade de um conteúdo ético, que não se separa do que eu chamo um ponto de vista crítico. E ele afirma, os livros levam uma pessoa dentro, o autor. Então, ele está a afirmar, olha, os meus romances levam o meu pensar, levam como eu vejo as coisas, levam o autor. E aí, cada um faça a sua reflexão, né? E é preciso essa reflexão ética. Próximo. Então, como ele, um homem pessimista, apesar que ele dizia que ele não era pessimista, o mundo é que era péssimo, né? Um homem pessimista, cético, polêmico, satírico, ativista, e incomodava a todos com as suas críticas, né? Mas em muitos romances eles têm momentos de otimismo, nos quais procura incentivar seus leitores a serem instrumentos de mudança, né? E então ele afirma: se o mundo alguma vez conseguir ser melhor, só o terá sido por nós e conosco. Quer dizer, o ser humano é o agente da mudança. E ele diz: preferia ser otimista, mesmo que fosse apenas por ainda conservar a esperança de que o sol, por ter nascido todos os dias, até hoje, nasça também amanhã. Então, ele diz que prefere ser otimista. E era essa a minha pobre e única esperança, de que a humanidade ainda fosse capaz de mudar de caminho, de rumo, de destino. Então, ele nos deixa, como é que eu vou dizer, na sua obra, essas reflexões para serem feitas e o desejo de que o ser humano possa agir de forma diferente. Pode passar o slide. Agora nós temos vários slides, pode passar, em que a gente vê algumas falas de Saramago. Esses slides vocês encontram aí essas falas pela internet. Pode passar. Isso. E esse, então, para terminar essa conferência para vocês, Saramago afirma que nossa única defesa contra a morte é o amor, né? É o amor ao próximo, né? É o amor, é a alteridade, né? É a gente ver o outro como um ser semelhante a nós e que merece também ser tratado como igual. Bem, era isto, pode passar, era isto que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês, aqueles que ainda não leram muito Saramago, se entusiasmem em ler e possam fazer novas reflexões, possam ter novos olhares, né? Porque a gente sempre olha de acordo com a experiência que nós temos, com o conhecimento que nós temos, e provavelmente um de vocês, ao ler, de repente vai perceber coisas, ou vai refletir sobre outros pontos que não me foi capaz de refletir, né? Agradeço e estou aí disponível para questões.